Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Vamos então à nossa leitura do capítulo 16 e 17 do livro de Êxodo. Deus manda o maná. E aí, a gente vai ver aqui no capítulo 16, no verso 2 e 3, diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. Veja, se no capítulo 15, verso 22 em diante, o problema era a água amarga, no capítulo 16 o problema é a fome, é a falta de alimento. O povo aqui não está sabendo lidar com a liberdade, eles preferem viver a opressão do Egito do que a liberdade. Às vezes a gente esquece o propósito da libertação, o propósito de uma vida livre, que traz as suas dores, traz suas dificuldades, mas é muito melhor do que uma vida de escravidão. Bom, verso 7, assim, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Então Moisés adverte o povo de que eles estão reclamando e que eles estão questionando a Deus, não a ele. Não estão questionando a liderança de Moisés, mas a liderança de Deus, as provisões de Deus. É como se eles acreditassem que Deus não enviaria provisão. Perceba, um povo que já viu tantos milagres, que já recebeu provisão de Deus, agora questionando se essa provisão vem ou não. E aí vamos lá para o verso de número 10. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Veja, o próprio Deus aparece ali, mostrando a sua presença, confirmando a sua presença. E é importante isso porque ele traz uma certeza ao coração destes homens. Agora, se coloque esse texto na sua vida. Quantas vezes você já viu a provisão de Deus na sua vida e você ainda questiona, perguntando se Deus não está te vendo, se Deus não está ouvindo, se Deus não vai suprir as suas necessidades? Às vezes você levou uma vida inteira de provisão de Deus, de bondade de Deus, e ainda assim falta fé. Falta fé para confiar nesse agir de Deus em meio às crises, em meio às faltas, em meio à falta de alguma coisa. E mesmo assim Deus aparece, e mesmo assim Deus fala conosco. Então o verso de número 12 diz assim: Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, o próprio Deus vem falar com eles para dizer: eu sou o Deus de vocês, eu vou mandar a provisão. Verso de número 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Então a provisão, que é o maná, cai do céu. Daí o povo se pergunta: o que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Perceba que há aqui uma semelhança com a ceia, o pão que desce do céu. Jesus é o pão que nos dá a vida, que nos foi dado do céu, e aí, de forma semelhante, o maná cai ali no deserto do céu, já sendo uma sombra desse pão que nós tomamos na ceia. Então, Moisés disse: esse é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Esse que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gômer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gômer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Então veja, é a matemática de Deus,
Quem tem muito, não sobra. Quem tem pouco, não falta, né? Então Deus provê ali para cada família a sua necessidade. Deus não deixa faltar, mas também não deixou sobrar, né? Cada um teve a sua porção diária necessária. E assim, nós temos a nossa provisão diária com a presença de Deus. Verso de número 19 diz: Disse-lhe de Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Irmãos, às vezes, né, a nossa tentativa de controlar o amanhã é que nos traz ansiedade. Será que a gente consegue viver em Deus esperando Ele só hoje? Será que nós conseguimos viver o hoje nas nossas vidas? O hoje da presença de Deus e aguardar o amanhã? Tem aquela música que nós cantamos, né? É porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas será que nós realmente cremos? Será que nós realmente cremos que no amanhã haverá provisão? No amanhã haverá milagres? No amanhã haverá presença de Deus? Nós temos fé para encarar as incertezas do amanhã? Ou nós tentamos, né, como os hebreus aqui, tentar transportar as bênçãos de hoje para o amanhã, para um novo tempo? Não. Cada bênção tem seu tempo determinado, cada provisão tem sua hora determinada. Deus está suprindo você hoje e Deus suprirá você amanhã. Não tente, portanto, levar as coisas de hoje para o amanhã. Cada coisa tem o seu determinado tempo. Verso 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Veja, aqui algumas pessoas, aliás, verso 27, né, que eu iria ler. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Então perceba que eles saíram aqui para achar, alguns saíram para achar o maná e não acharam. Eles tentaram buscar num dia que não tinha, né, buscar no amanhã, buscar no dia do descanso, aquilo que não era para ser achado. Então, isso nos relembra o texto, né, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Alguns, vivendo no meio do povo de Deus, vendo os milagres de Deus, buscaram a Deus, e buscaram maná e não acharam, buscaram a Deus e não acharam. Então, às vezes, não basta estar perto. Não basta estar perto de Deus, não basta estar na igreja, não basta frequentar as células. Tem que buscar de todo o coração, tem que se envolver, tem que crer que esse Deus é provedor. Aí sim a gente busca e encontra. O verso de número 30, assim descansou o povo no 7º dia, ou seja, o povo descansa no meio do deserto, porque Deus deu a provisão. Então, quando Deus dá a provisão, nós descansamos, ainda que estejamos no deserto. Isso é 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Perceba, 40 anos vivendo a provisão de Deus. E poderia ser muito mais, né? 40 anos vivendo a provisão de Deus. Aí eu te pergunto, quanto tempo você tem vivido a provisão de Deus? Você consegue lembrar? Você consegue contar? Você consegue se perceber que você está quase toda a sua vida vivendo a provisão de Deus para a sua vida? Então, é importante a gente confiar nele diariamente e não apenas nos grandes momentos, mas confiar em Deus todo dia, sabendo que Deus está ao nosso lado. Capítulo de número 17, verso 1, mais uma vez o povo é testado. Então diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Então perceba, no capítulo 15 a água era amarga, no 16 falta alimento, no 17 não tem água mais uma vez, né? Bom, o povo então se enfurece contra Moisés no verso 3 e 4. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Perceba a dureza do coração desse povo, né?
Deus trata o coração deles, o coração endurecido de Faraó, mas também o coração endurecido do povo hebreu. Enquanto o coração endurecido de Faraó recebeu golpes e juízos, o coração endurecido do povo recebeu provisão e milagres, presença. Então Deus sabe o remédio que aplica em cada coração. Para alguns corações é juízo, para outros a presença, o cuidado, o quebrantamento. Porque o povo não tinha um coração tão mole assim, o povo não tinha um coração quebrantado, era um povo duro, ainda assim tinha fé. Perceba que ainda assim era o povo de Deus. Então perceba que na nossa igreja, às vezes tem pessoas de corações endurecidos, às vezes tem pessoas amargas, às vezes tem pessoas pessimistas, reclamonas, mas que são cuidadas por Deus, que têm a presença de Deus, que Deus provê a elas a provisão necessária. Então Deus aplica o remédio a esse coração, que é a provisão mais uma vez. Bom, verso 7, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Veja a dúvida. Será que Deus está ao nosso lado? Esse povo começa a questionar. As incertezas da vida trazem essa dificuldade de crer. Será que Deus está ao nosso lado? Mas está. É pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Às vezes você não vê a presença de Deus, mas você precisa crer que Ele está ao seu lado. Aí do verso 8 até o verso 16, nós temos a historinha de Amaleque. É um trecho importante que nos mostra muito do que é ser igreja, do que é viver como igreja. Que Amaleque se levanta contra o povo no deserto, um povo que não sabia lutar, um povo que não era guerreiro. E aí, verso 10, lá no verso 10, Josué recebe uma ordem de Moisés de ir lutar, vai à luta, enquanto Moisés subiria ao monte. Daí nós vamos ver o que acontece, assim, ó. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque, a seu povo, a fio de espada. Bom, veja, irmãos, o que é ser uma igreja? O líder vai ao monte para orar, o líder sobe ao monte, ele está lá orando, ele está intercedendo. E quando eu digo aqui subiu ao monte, não estou dizendo literalmente como algumas pessoas fazem aqui, não nesse texto, Claro que há a sua função de subir ao monte para orar, como os nossos homens da nossa igreja estão fazendo aí todo mês. Isso é importante, isso é legal, tá? Mas não estou dizendo que o líder que sobe ao monte todos os dias ou diariamente para orar, literalmente, mas que ele vai até Deus, ele vai orar, ele vai buscar a Deus. Esse é o papel do líder, do pastor da igreja, ele ora. A igreja, liderada por Josué, vai à luta, vai à guerra, vai guerrear contra o inimigo. E nós temos ali ao lado de Moisés, Arão e Hur, que são os auxiliares, que estão ali sustentando as mãos do líder. Então perceba que esse líder precisa de sustento. Esse líder precisa de pessoas que o apoiem, que não deixam suas mãos caírem, que não deixam seus ânimos, o seu ânimo, a sua vontade cair. Ele precisa estar ali sendo estimulado. Isso é ser igreja. Um líder orando incessantemente, guerreando espiritualmente, subindo ao monte. A igreja indo em ação contra o inimigo, lutando, guerreando, vencendo. E, por outro lado, os auxiliares do líder, do pastor, aquelas pessoas que estão ali que não deixam o ânimo cair, que não deixam esmorecer, que não deixam cansar. Nós precisamos viver assim. E aí eu te pergunto, quem é você nesse momento? Você é o líder? Você é Josué que vai à batalha? Ou você é o auxiliar que está ali dizendo ao pastor, olha, não esmoreça, não canse, não desista, nós estamos vencendo. Assim é a vida cristã.
sempre tem alguém do nosso lado para dizer assim, ó, não esmoreça não, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, falta pouco, continua com a mão levantada, continua orando, continua insistindo espiritualmente, continue batalhando, porque nós vamos vencer, e o povo está lá lutando e vencendo suas batalhas. Bom, é isso, meus irmãos. Nós encerramos aqui nossa leitura de hoje. Amanhã, Êxodo, do capítulo 18 ao capítulo 20. Um grande abraço e até amanhã.